Hoje eu me organizei para a gente ter mais tempo para conversar, para vocês fazerem intervenções, comentários. Acho que o Samir já fez um pouco esse preâmbulo, né, das atividades. A gente tem olhado lá os questionários, algumas pessoas já fizeram até o da segunda semana. E que bom, porque a gente quer mesmo, eu vou dizer, ouvir num sentido metafórico, né, mas ler um pouco das histórias de leituras de vocês. E aí, acho que só para tranquilizar, né, Samir, assim, tem uma identificação por nome, mas a gente não vai cruzar esses dados com os nomes, enfim. Na verdade, a gente quer um pouco conhecer as histórias de vocês, então fiquem à vontade para escrever, para comentar sobre o que quiserem, inclusive para sentir muito à vontade para dizer, olha, eu estou nesse lugar que pensa leitura, mas não é um lugar confortável para mim, não gosto, talvez não me sinto que eu tenho esse gosto pela leitura, então é um lugar para a gente ficar muito à vontade, para dizer tudo que tem vontade. Ainda bem que você comentou isso, Fernando, porque no encontro 1, né, teve professores, inclusive, que falaram assim no chat. Inclusive, eu mandei para o Fernando, porque ele não conseguiu ver durante a aula, porque como ele estava olhando para os slides, ele não conseguiu olhar o chat, né? Mas vocês apontaram problemas na nossa rede, e temos problemas mesmo, né? Não é porque, por exemplo, eu estou em SME, que peraí, não vão falar de SME, não sei o quê, por causa da... Não, a gente tem que melhorar, é isso, né? A gente tem que ouvir, conversar, construir, e a questão que foi colocada mesmo do Minha Biblioteca, que ainda não foi realizada, aliás, já foi feita a seleção, já foi feita a escolha dos livros, só que ainda a compra não andou por uma questão interna, e esperamos que ande o quanto antes. É normal isso, por que eu vou fingir que isso não aconteceu ou tapar o sol com a peneira? Então podem, inclusive no formulário, podem apontar problemas, olha, eu acho que a rede deveria ter um enfoque mais nisso, ou o acervo está esquecendo daquilo, ou falta um tempo a mais na nossa grade para isso, enfim. É isso, a gente tem que ouvir, né? Às vezes surge uma ideia genial dentro de uma queixa, né? E quantas vezes isso não aconteceu, inclusive com a El mesmo, né? Olha, tá faltando isso. A gente, então vamos dar uma formação nesse sentido. E é assim que tem que andar as coisas, né, Fernando? Isso mesmo. E a nossa ideia é um pouco... não é nenhum movimento de blindar-se, né, Samir? Muito pelo contrário. Eu sempre digo assim, se pensar as questões sobre leitura não fosse um desafio e, de fato, um problema pedagógico que a gente enfrenta, a gente não precisaria estar discutindo essas questões. Né? A gente não discute problema financeiro se a gente não tem problema financeiro, né? A gente pode só elocubrar, mas a gente está discutindo questões de leitura, de desafios, de limites, de políticas públicas que funcionam, não funcionam, né? Das nossas próprias experiências pessoais. Isso não desqualifica e de modo nenhum isso funciona como um meio de impedir que a gente avance, pelo contrário, né? Eu acho que um processo formativo de todos nós que se faz de fato efetivo, ele perpassa a autocrítica, ele perpassa esse olhar crítico sobre a realidade e, ao mesmo tempo, né, ele se constrói de uma forma propositiva. Então, é um pouco essa a ideia, é um pouco esse o movimento, né? É mais um movimento de pensar sobre essas questões, independentemente da forma como a gente consiga expressá-las. Porque a gente pensa, poxa, acabei redigindo lá e pode parecer que o tom foi muito crítico, muito não, né? Fiquem muito tranquilos em relação a isso. Essa é a nossa ideia, inclusive sobre os nossos encontros. Né? Fiquem à vontade para sugerir, para propor encaminhamentos. Eu queria começar hoje, eu combinei com o Samir, né, que a gente teria um tempinho, porque na semana passada algumas pessoas queriam, né, ter comentado algo, enfim. Então, deixar aqui alguns minutinhos para, se alguém quiser se manifestar sobre o nosso encontro da semana passada, algo que queira partilhar, que naquele momento ali, a gente sabe que é ruim isso, né, porque passa-se uma semana e a vida toma conta de outras coisas e a gente nem se recorda, né, do que na essência a gente estava discutindo. Mas se alguém quiser se manifestar, né, fique à vontade para levantar a mão virtualmente, aí a gente abre a palavra.
e aí começamos um pouco a conversar sobre aquilo que eu pensei para esse encontro de hoje, e já garanto que eu deixei me organizei, pelo menos, para deixar um tempinho no final, para que a gente não atropele a questão do tempo, tudo bem? Se alguém quiser, então, falar, comentar, recuperar alguma coisa, mesmo quem não esteve, mas acabou vendo a gravação, fique à vontade. Acho que é um espaço mesmo para a gente dialogar, trocar algumas ideias e pensar sobre esse início, né, esse momento nosso. Estou vendo aqui o chat, pessoal comentando um pouco impulsionado pela fala do Samir, né? Eu percebi isso, eu levantei a bola para o pessoal cortar, tá certo, gente, é isso mesmo, é assim que as coisas são. Muito bacana. Você sabe que eu fiquei pensando nessa, Samir, é uma coisa que não vai aparecer nessas atividades de perguntas, né? Mas é uma coisa bacana para quem não fez ainda, se quiser em algum momento colocar lá, se em algum momento na sua experiência de leitura esteve em situações que em alguma medida, eu não vou dizer cerceados de ler, né? Mas assim, de ler algo que teve vontade. Mas é muito comum, né? A gente, na experiência escolar, na experiência de vida, de um modo geral, por vezes ter o desejo de ler alguma coisa, né? Que em alguma medida, às vezes de forma mais emblemática ou menos, mas que foi proibido, digamos assim, né? E pensei isso um pouco das coisas que li, dos comentários que vocês estão fazendo aqui, mas porque a gente tem vivido, né, situações bastante complexas. Assim, acho que as redes sociais, a internet tem um ganho inquestionável para a nossa vida em muitos aspectos. Por outro lado, o fenômeno do lacrar, o fenômeno da lacração traz um debate, na verdade não traz o debate, ele limita o debate. Porque quando a gente tenta lacrar, né, sobre livros e coisas que devem ou não devem ser lidas, a gente sempre se depara com a ausência do debate. É sempre um modo de pensar a questão que parece refletida, né, decorrente de uma reflexão, mas ela é sempre um movimento que não abre o diálogo, ela encerra, né? Então não existe uma perspectiva de discussão. Existe uma perspectiva do isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Então, se alguém quiser também lá nas atividades comentar um pouco sobre isso, sobre experiências em sala de aula, experiências antes, durante, ou enfim, na própria rede, né, Samir? Porque às vezes não é uma experiência que viveu agora, mas que viveu em outros momentos, então acho que vai ser bacana para a gente também conhecer um pouco sobre isso. Bom, eu vou começar, se alguém quiser, conforme eu for falando, relembrar de algo que queira comentar do encontro passado ou desse, fiquem à vontade, tudo bem? Eu vou tentar... Podem, inclusive, abrir o microfone, viu, gente? Não sabe essa coisa? Lembrou de uma coisa? Fernando, perdão interromper, mas pode falar. Porque como o Fernando vai estar olhando os slides, né? Não sei se vai usar slide, vai, tá abrindo. Então, tem essa dificuldade, né, Fernando, de você conseguir detectar se a pessoa quer falar, então... Não tem, podem levantar, usar o recurso de levantar a mão, mas abrir o microfone também, fique à vontade. Deixa eu ver se eu entro aqui de um jeito que vocês veem e eu consiga passar aqui, vamos ver. E só para não parecer que eu não estou ignorando, gente, concordo em tudo que estão colocando aqui no chat, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ir ampliando o nosso acervo, não é uma questão resolvida, né? A bibliodiversidade tem que ser ampliada cada vez mais. Podemos olhar, mensurar na última década, a gente avançou muito, mas temos que ampliar muito o nosso acervo ainda, e tem uma sensibilidade maior do mercado editorial, e temos que estar sempre antenados com as novidades literárias e trazer mais bibliodiversidade a cada dia. E, felizmente, eu vou dizer até que converso muito com bastante gente da academia e posso afirmar que vocês, POSLs, vocês da EL, leem e estudam alguns autores contemporâneos que a academia mesmo, muitos não conhecem. O Fernando pode dizer isso tranquilamente também. Esse autor já ouvi falar, mas nunca li e tal. Autores que vocês trabalham no cotidiano, né? Isso é bem legal, né? Assim, é um desafio lidar com a bibliodiversidade. Aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, não. Eu até falei que ia comentar isso na semana passada e acabou me fugindo.
Mas é um desafio, porque, assim, não sei se vocês conhecem esses dados, né? Imagino que sim, mas o mercado editorial brasileiro publica, por ano, em média, 2.000 novos livros para crianças e jovens. Claro que tem de tudo nesses 2.000 livros, né? Desde livros muito interessantes e bacanas, que a gente talvez nunca vá descobrir, porque estão por editoras pequenas, circulam menos, né? Do ponto de vista das políticas públicas, né? Tem a SME menos, né? Mas tem também, assim, você tem limitações do tipo assim, a editora não é capaz de imprimir 5.000 exemplares de um livro num determinado tempo, porque são editoras pequenas, que não têm capital, né, suficiente para isso, né, imprimir livros. Vocês sabem que o Brasil tem pouquíssimas editoras com alta capacidade de impressão, gráficas, na verdade, né, e a maioria das editoras não dispõe de gráficas, elas contratam gráficas terceirizadas para imprimir seus livros, inclusive muitos dos livros não são impressos no Brasil, né, por exemplo, vocês já devem ter observado que quando a Companhia das Letrinhas, um livro sai esgota, eles demoram para voltar, porque uma parte dos livros da Companhia das Letrinhas não são impressos no Brasil, o que torna os livros ainda mais caros para nós. Então, assim, só para dizer que são muitos desafios, né, que às vezes a gente não os conhece, mas eles respingam em quem está na sala de aula, né, porque você pensa assim, poxa, como eu faria um trabalho super legal com esse livro, mas esse livro está inacessível, não tem exemplares suficientes, a rede não consegue comprar, ou enfim, mesmo o professor às vezes quer comprar e acaba não conseguindo, né? Então, são desafios que não são intransponíveis, eles têm soluções, pelo menos em algumas formas de solução, mas são desafios importantes para a gente pensar também. E, ao mesmo tempo, pensar o que significa um mercado que coloca em circulação por ano 2.000 novos títulos, né, e um pouco do compromisso desse mercado com fazer circular coisas que, enfim, fazem sentido e que, em alguma medida, merecem esse destaque. Eu sou do time que não se proíbe ler nada e nem se proíbe publicar nada. O que não significa que eu acho que tudo vale a pena ser lido. Eu acho que tem coisas que a gente pode passar na vida sem, mas não significa, mas isso sou eu. Eu não posso dizer que o outro pode passar sem, né? Entendem essa diferença, né? Isso tem um pouco a ver com a nossa conversa de hoje, que é leitores que formam leitores. E aí, hoje são slides só mesmo um pouco para organizar, são pouquíssimos slides, eu quero mais conversar com vocês e ouvir vocês, mas eu queria iniciar nossa conversa de hoje partindo de 3 pressupostos que estiveram em alguma medida na nossa conversa da semana passada, mas que são 3 pressupostos que eu acho que eles estruturam aquilo que vocês fazem, né, em sala de aula ou como formadoras, formadores, né, nesses diferentes espaços que ocupam na rede municipal de São Paulo. O primeiro desses pressupostos é que só se ensina aquilo que se sabe, e parece uma afirmação tão óbvia, né? Mas é que quando a gente diz que só se ensina aquilo que se sabe ou se vivencia, quando a gente pensa na formação de leitores, né, nessa relação entre leitores que formam leitores, só é possível ensinar o gosto pela leitura literária aquele que usufrui e experimenta esse próprio gosto. E o gosto não é algo simplificado do tipo li, gostei, li, não gostei. Né? Esse é o primeiro nível, esse é o primeiro estágio do contato com o livro, esse é o primeiro estágio do contato com o texto, e óbvio que ele é importante. Eu posso ler um texto, e aí, como semana passada muitas pessoas se manifestaram e disseram que estão envolvidos com o LEI, conhecem o LEI, né? Esses dias eu estava numa formação com um grupo, não sei se vocês conhecem um livro que se chama Selma. Esse livro é um livro bastante simples do ponto de vista da construção narrativa. A Selma é uma personagem, é uma ovelha, acho que é uma ovelha a Selma. Não vou levantar para pegar, mas a Selma está aqui. É um livro. Ele tem 2 formatos. Tem um formato maior e um formato pequenininho, né? 2 formas de impressão. E essa ovelha tem lá, ela representa um cotidiano que ela faz de manhã, durante o dia e à noite, e
esse narrador vai questionando a Selma, e, no sentido assim, mas se você ganhasse muito dinheiro, se fosse... E ela vai repetindo a mesma rotina, acrescentando elementos que dão uma outra dimensão a essa rotina. E aí, numa primeira leitura, ele é um livro que você lê e fala, tá, é isso, né? É meio assim, né? E aí foi muito curioso, porque a gente estava numa situação de formação, discutindo sobre outras questões, e aí uma das formadoras falou, olha, a primeira vez que eu li Selma, eu achei um texto tão chatinho, tão bobinho, tão sem graça, tão insignificante, mas, na medida em que eu fui conversando com as outras colegas, com as outras formadoras, fui ler um pouco sobre o livro, sobre o autor, e fui buscar outras informações, eu pude compreender o livro de uma outra forma. Eu não vou fazer aqui a análise do livro, enfim, porque não é esse o nosso propósito hoje, mas vejam que o primeiro estágio do contato com o texto, que é o gostei ou não gostei, né? Claro que ele é por vezes, um impedimento na continuidade desta leitura, mas ele é só um primeiro estágio, né? Aqui, a gente vai romper um pouco com o dito popular, que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão talvez seja aquela que me conduz um pouco no modo de ler o texto, ou de passar a pensar sobre ele. Mas leitura, e portanto gostar de ler, perpassa uma outra dimensão da capacidade humana, que é a de refletir sobre. O gosto aqui, e portanto o usufruir desta leitura como um gosto, ele perpassa esta dimensão, que é a dimensão do pensar sobre. Ao pensar sobre, eu posso continuar dizendo, não gostei, não é um livro que me agrada. Isso não significa que ele não seja um livro que me provoque, me estimule, mexa comigo, né? E que provoque em outros leitores outras sensações nesse mesmo sentido. Então, embora pareça óbvio dizer que a gente não ensina aquilo que a gente não sabe, ou que a gente não consegue fazer com que o outro vivencie algo que de fato não constitua a minha vivência, né? É preciso pensar isso numa dimensão mais complexa e numa dimensão mais aprofundada, né? Eu vou retomar um pouco da minha história pessoal da semana passada, né? De dizer que, mais do que ter tido professores que falavam sobre literatura, em que, em alguma medida, foram me estimulando a querer também pensar sobre aqueles textos por conta própria, digamos assim, né? Eu tive professores que, em alguma medida, conforme falavam sobre os textos, mais do que contar a história em si, traziam delas questões que tinham a ver com eles, questões que tinham a ver com a experiência de leitura deles, com a forma como eles compreendiam aquelas passagens do texto, e isso foi me instigando a pensar sobre aqueles, né, textos, e outros que eu fui por conta própria querendo descobrir. Nesse sentido, né, acho que um segundo pressuposto da nossa conversa, e que tem um pouco a ver com a tônica desse curso, né, que a gente está aqui fazendo conjuntamente, é pensar a leitura como um processo de construção de significados. E aí, acho que aqui tem uma coisa muito importante para a gente pensar e repensar sobre ela. Que a noção de deleite, a noção de fruição que perpassa as práticas de leitura, né, que normalmente circulam a partir de políticas públicas, de materiais, até mesmo de debates, né, que a gente vai acompanhando, a noção de deleite e fruição, ela prescinde de uma noção de construção de significados. Não existe, não é que não existe, vou me retaliar, vou me recompor. É muito difícil, nas condições em que nós temos de acesso à leitura, que a simples fruição, pelo simples contato, ela ocorra de forma plena, né? Essa ideia que, em alguma medida, se sedimentou no campo das práticas de leitura, de que quando eu estou numa atividade de fruição, uma atividade cujo objetivo é a fruição do texto ou deleitar o texto, basta eu ler e a pessoa que ouve a leitura ou lê por conta própria, ela exerça isso sozinha, com autonomia, ela é bastante equivocada. Por quê? Porque isso parte-se de um pressuposto de um leitor autônomo,
de um leitor experiente e de um leitor cuja trajetória de leitura é bastante ampliada. Eu diria que eu diria e me incluiria num contexto de que há muitos livros que eu não seria capaz de deleitar se eu não os lesse a partir da mediação de um outro leitor. Há muitos livros que eu não seria capaz de compreender o quão complexos eles são, ou quão eles são instigantes do ponto de vista da minha reflexão como professor, se eu não me deparasse com a leitura de outras pessoas. Portanto, o processo... Professor? Sim, pode falar, Denise. Deixa eu fazer uma observação. Esse ano, eu sou POSL, da região de Santa Amaro, e aí tinha uma coleção, dois box, daquela Desventuras em Série. E aquilo me intrigava, porque a sala de leitura, essa parte era muito arrumadinha, muito organizada. E eu coloquei eles, assim, bem próximo do como que chama aqui? O Diário de um Banana. O Diário de um Banana acaba... Você pode comprar box todo mês, que eles acabam com o livro, literalmente, acabam lendo, acabam destruindo, mas é legal isso, porque eles devoram literalmente o livro. Mas esse Desventuras em Série me incomodava, porque não tinha onde eu colocasse que eles pegassem o livro. Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu acho que eu estou errando, porque eu não gosto. Eu não gosto de Desventuras em Série. Acho que o erro é meu. Eu vou arrumar outra estratégia. Aí eu li. Eu primeiro apresentei o livro, eu falei que era mistério, ficção, vendi um peixe que eu não como. Falei, é mistério, é ficção, tem um terror ali, quem gosta, nossa, vai amar. E li o primeiro capítulo. Falei, agora o resto, quem quiser que pegue o livro. E aí, muitos alunos pegaram o livro. Aí eu falei, poxa, ele ficou aqui guardadinho na poeira, por um desleixo meu, enquanto mediadora, de que não apresentei. E aí, agora eles devoram o livro, que todo mundo quer tem um que passa para o 2, porque é sanguessuga, aí eles ficam interessados, e aí foi bem bacana, e é bem isso que o professor está falando agora, é só isso mesmo, obrigada. Denise, muito legal, porque assim, a gente tem uma ideia de que, inevitavelmente, nós como professores e professoras, a gente acaba partilhando com os estudantes aquilo que a gente gosta, né? E eu acho que o sintoma de ser leitor é o sintoma que Denise sintetizou muito bem, que é assim, eu posso não gostar, pode não ser um livro que constitui minha trajetória, no sentido de ser algo que marca aquilo que eu gosto, mas como leitor e como leitora, eu conheço estratégias que podem ser úteis para que os estudantes se interessem. E é isso, nem todos vão se interessar, nem todos vão gostar das mesmas coisas que a gente gosta, né? Mas esse procedimento, né, que é isso mesmo, o de dar a conhecer, o de fazer com que o estudante saiba que existe aquele texto, assim como nós, né? Num universo de 2.000 livros novos por ano, gente, nem que a gente quisesse, a gente não conheceria tudo, né? E é nessa conversa que eu falo com o colega da turma do lado, eu falo com o colega da outra escola, eu falo com o formador da DRE, eu falo com o outro PSOL, eu falo com o professor Dael, eu ouço o Fernando, eu ouço o Samir, eu ouço, enfim, minha filha, meu filho em casa, e vou conhecendo, e vou descobrindo que é possível, mesmo não sendo um livro que eu, do ponto de vista do meu gosto pessoal, não é o que mais me agrada e que me atrai, eu posso encontrar estratégias para que outros, talvez, cheguem até esse livro, porque para aquele leitor, para a experiência dele, para aquilo que ele se identifica, esse texto faz sentido, né? E aí, por que eu estava dizendo um pouco... Obrigado, viu, Denise? O comentário é muito legal, assim, porque tem a ver mesmo com isso, né?
essa noção de que deleitar o texto, essa noção de que a leitura como prazer e fruição, que acabou se cristalizando nos currículos escolares como uma coisa que parece, em grande medida, essa experiência do, poxa, eu vou ler um texto e agora cada um vai pensar sobre ele, como esse texto te impacta ou não. É uma noção de leitura, né? A gente conversou muito sobre isso no encontro anterior. É um modelo de leitura e de leitor que é incompatível com a nossa realidade, né? Quantos de nós teríamos condições, né, para ficar pensando, né, sobre um texto longamente, sem qualquer forma de mediação, sem qualquer forma de estímulo, né? Um pouco que a Denise fez é essa estratégia mesmo, né? De eu dou uma parte. E para aqueles que o texto tocam, essa parte é o suficiente para criar neles o desejo de continuar. Para aqueles cuja história não é algo que faz parte do meu repertório, que eu não me interesse tanto, tá ok. Eu vou ter outros livros que talvez cheguem a esses leitores. E aí eu chego justamente nesse terceiro pressuposto da nossa conversa de hoje, que é o de formar leitores requer romper consigo mesmo, que é isso que a Denise fez, né? Formar leitores requer que eu, como leitor, rompa com a minha própria história, no sentido de que, vou comentar uma outra situação muito particular. Há um livro da literatura brasileira, muito famoso e conhecido, muito lido, inclusive, principalmente para quem fez letras, mas não somente, que é considerado um livro que não se passa na graduação em letras sem ler, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Mesmo quem não leu, todo mundo, eu imagino, já ouviu falar desse livro. Eu fui professor anos de cursinho, eu dei aula no Ângulo, no Objetivo, no Poliedro, de literatura. E fui professor em escolas privadas também, escolas da rede estadual, né? Eu comentei isso na semana passada. E aí, assim, é muito difícil você passar pelos materiais didáticos, sejam eles dos sistemas de ensino ou os materiais que circulam na escola, e o Memórias de um Sargento de Milícias não está lá como um livro minimamente comentado. Mas eu tenho uma história de aversão a esse texto. Por uma condição muito específica, eu li esse livro no momento da graduação e eu detestei o livro e detestei tudo que se envolvia com esse livro. E até hoje é um livro que assim, eu já tentei reler algumas vezes e eu falo, que livro chato, eu não gosto. Mas imaginem só, né? O fato de eu não gostar do livro e eu não possibilito que outras pessoas o conheçam. Talvez eu não vá conseguir fazer uma aula incrível, magnífica sobre esse livro, né? Porque é isso. Eu não vou conseguir fazer com que o outro vivencie aquilo que eu também não vivenciei por uma questão de gosto pessoal. Mas isso não tira de mim a responsabilidade de dar a conhecer, né? De criar formas que rompam com a minha própria história, para que talvez outras histórias também se rompam a partir do contato com esse texto, né? Então, essas experiências, né, pessoais que nos constituem, nos marcam, elas são, eu poderia dizer, elas vão funcionando como um vetor da nossa atuação, obviamente, mas isso não significa que a nossa história é uma história fadada a uma repetição ou fadada a uma forma, né, de se direcionar, que ela não pode criar novos rumos, novos caminhos. Então, esses três pressupostos que parecem bastante básicos, e eles são mesmo, parecem bastante simples, na verdade, eles impõem para nós um desafio bastante complexo do ponto de vista da mediação de leitura ou das práticas leituras. E aí eu comentei um pouquinho na semana passada sobre a Retratos da Leitura no Brasil, e aí eu trouxe alguns dados que é menos para a gente pensar no lado negativo deles, mas um pouco mais para a gente pensar sobre como esses dados nos ajudam a repensar a nossa própria atuação como professores que atuam com mediação de leitura. Né? A pesquisa mais recente da Retratos da Leitura no Brasil é entre o público entrevistado que se diz leitor, né? E como eles não dizem eu sou leitor, né? Na medida em que eles respondem o que leram nos últimos 3 meses, a quantidade do que leram, isso, pelos índices da pesquisa, é dividido entre o público leitor e não leitor. E 26% das pessoas que estão dentro do extrato dos leitores, ou seja, aqueles que leram algum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, né, de quando a pesquisa foi realizada,
vão dizer que leem porque gostam. É um número bastante baixo. O que significa que grande parte das pessoas estão lendo, mas não conseguem reconhecer na leitura uma atividade que geram nelas prazer. E aí tem uma questão importante para a gente discutir sobre isso, porque talvez a nossa noção sobre prazer e leitura, ela esteja muito calcada numa noção do senso comum do que seja prazer. Prazer é li e me diverti. Li e aquilo foi super legal. Tem uma frase que se repete com muita frequência, né, no senso comum, que, nossa, ler te possibilita viajar sem sair de dentro de casa. Por vezes é uma viagem sofrida. Por vezes é uma viagem que te leva a pensar sobre coisas que a gente não quer pensar. Por vezes é uma viagem que te gera angústia, né? Eu não sei se vocês conhecem um livro do João Zanello Carrascosa que se chama Catálogo de Perdas. Esse livro foi inspirado num museu que tem em Zagreb, na Croácia, que é o Museum of Broken Relationships, e esse museu é um museu das histórias partidas, né, das histórias quebradas, das histórias rompidas, são sempre histórias de amor, e lá nesse museu estão objetos que simbolizam uma história de amor que se rompeu. E aí tem a história e o objeto. O que o João Zanello fez nesse livro Catálogo de Perdas? Não são perdas só de amor, são perdas de todos os tipos, e ele tem sempre uma fotografia, e acompanhado dessa fotografia, um texto de uma única página, em que conta uma relação partida e que é simbolizada nessa fotografia. E aí, eu já li esse livro várias vezes. É um dos livros, por exemplo, que eu proponho para os estudantes do curso de pedagogia ler numa atividade que a gente faz como trabalho de avaliação da disciplina. Todas as vezes que eu leio esse texto e releio esse texto, eu fico absolutamente impactado pelas perdas, e algumas, claro, mais, porque elas têm a ver com a minha história pessoal. E aí não é uma leitura no sentido do gosto, pelo gosto da diversão, do riso, porque se a gente parar para pensar, a noção de gostar está muito associada à felicidade, a uma ideia do que seja gerar felicidade no sujeito que lê. Quando, na verdade, o gostar é quando aquilo te desperta uma forma de prazer e uma forma de envolvimento que te leva a pensar sobre aquilo que está retratado na literatura a partir de outras dimensões e de outras referências. É o que, por exemplo, esse livro me causa, e não necessariamente é um gosto feliz, digamos assim, né? Então, muito provavelmente as pessoas associam essa ideia do gostar de ler, né, esses 26%, a essa noção que é muito comum, que é corriqueira entre nós, que às vezes a gente nem pensa muito sobre ela, né? Eu ouço muito assim, poxa, mas que texto triste, né? Bonito, mas tão triste. Não tem uma coisa mais feliz para a gente ler? Uma das coisas que eu mais ouço quando eu trabalho com literatura para crianças é justamente o nossa, mas que história triste para criança. A gente vai ler isso para criança tão triste, né? É que o triste não necessariamente não gera o gosto, não desperta o gosto. Vou passar para a Renata e aí depois eu retomo aqui. Vai lá, Renata. Oi, boa noite, tudo bem? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Então, eu estou lendo o Miss Davis, que são A Vida e as Lutas, de Angela Davis. É um HQ. E é interessante isso que você falou, por isso que eu levantei imediatamente a mão. Eu não gostava muito de HQs, mas como eu gosto do tema, eu vim buscar esse livro. E chegou numa determinada página que eu travei total. Por conta de uma morte. E é um livro assim que está maravilhoso. E realmente ele não está me deixando feliz. Eu não fico feliz quando eu leio todas as tragédias de segregação racial e social dos Estados Unidos, né? E essa luta, né, que ela travou e que a gente ainda precisa travar. Mas é exatamente isso. Está me criando um gosto por HQs que desde Persépolis eu não tinha, e está me trazendo assim, um letramento racial, que é uma coisa muito importante para a gente, que está me fazendo
assim, eu não posso dizer feliz, né? Mas está me deixando satisfeita a leitura. Porém, eu tenho ficado muito infeliz quando leio, né? Então, aqui eu estou lendo um pouco por dia para manter a sanidade mental. Eu compreendo perfeitamente, viu, Renata? E é isso mesmo, né? Talvez a noção, né, que nos falte de compreensão do gosto, né? Estou dizendo nós de um modo amplo, né? Não nós, este grupo só. Essa noção de que o gosto perpassa esse modo como, mesmo a leitura tocando em lugares que não são confortáveis para mim, eu continuo querendo consumir este texto. Essa talvez seja a noção mais simplificada do gosto, né? Embora ela seja bastante complexa. E aí, pensando um pouco nisso, só para dizer, viu, Renata, os alunos na universidade, eles brincam que eu adoro uma história triste e uma história de sofrimento, principalmente com literatura, quanto mais pequena é a criança. E aí eu sempre digo isso para eles, gente, a vida é só tristeza. Claro, no senso comum, eu brinco com isso, né? Mas a vida, na verdade, né, o que faz a gente ter esse desejo, esse anseio pela felicidade, primeiro é uma noção de felicidade, de alegria, que ela é uma construção social, né? Ela é uma construção, porque as coisas poderiam ter outros valores para nós, mas nós somos socialmente formados para entender que estar assim é estar feliz. As coisas acontecerem assim gera felicidade, não acontecerem assim, elas geram qualquer outro sentimento que não seja felicidade. E aí pensar sobre essas coisas a partir da literatura, né, é não necessariamente vivenciá-las como realidade, mas poder sentir o que elas causam, o que elas geram em nós, né? E aí isso tem a ver com os hábitos leitores e com o próprio gosto pela leitura. E aí, só para a gente fechar essa telinha do Retratos da Leitura no Brasil, né? Entre os leitores de literatura, aqueles que dizem que leram algo, né, que eles reconhecem como literatura, 38% dizem que leram um livro literário porque gostam. Esse é um número ainda bastante baixo, se a gente pensar, né? Ou seja, as pessoas estão lendo literatura, e esse índice, ele é muito pautado, principalmente porque a pesquisa vai trazendo alguns dados, já passo para você, tá, Juliana? Só para encerrar aqui esse raciocínio. Ele traz alguns dados depois que permite um pouco a gente entender que muitos dizem que leram porque era obrigado a ler na escola, ou porque era obrigado a ler para uma prova de vestibular, ou porque eram obrigados a ler por conta de uma situação de concurso. Então, ou seja, entre aqueles que leram, aqueles que foram ler porque gostam de ler literatura, somente 38%, 14% disseram ler por distração, porque usam a leitura como uma forma de ócio, digamos assim, né, para se distrair, embora o ócio não seja distração, mas esse é um entendimento também, né, do senso comum. 9% leem por motivos religiosos e 4% por indicação da escola. Esses dados vão dando um pouco uma dimensão para nós de questões que a gente precisa pensar sobre elas, e que eu não acho que elas dizem assim, poxa, olha como a escola fracassa, como a gente não faz o nosso trabalho corretamente. Não se trata disso. Se trata da gente pensar como esses dados nos permitem repensar aquilo que a gente faz em sala de aula, a partir dessas experiências que vocês estão aí me ouvindo e pensando, e em que sentido, em que medida essas experiências, elas podem ser ressignificadas. E ressignificadas não significa... Ninguém vai reinventar a roda, ninguém tem uma ideia mirabolante que vai transformar o que a gente faz e salvar a humanidade desses problemas em torno da leitura, né? É exatamente pensar como, naquilo que eu já faço, é possível encontrar outras saídas, outras alternativas. Vou passar para a Juliana, e aí a gente avança no slide. Juliana? Ai, desculpa, foi sem querer que eu levantei a mão. Não tem problema. Desculpa. Não, fique tranquila, não tem problema não. Vou passar aqui então o slide, tá? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo. Bom, algumas constatações que esses... Maria quer falar? Sim, boa noite. Boa noite. Eu queria, né, compartilhar uma experiência que tem tudo a ver com isso que você colocou antes da gente dar continuidade.
sobre a questão da necessidade do texto fazer sentido e da importância da mediação. Eu trabalhei durante 8 anos e meio no Ceará, com um projeto chamado Círculos de Leitura. Eu trabalhava em um instituto e a Secretaria de Educação nos contratou para desenvolver um projeto de leitura nas escolas, que de alguma forma também ajudasse com a questão socioemocional. E o carro-chefe, né, digamos assim, do nosso repertório era justamente clássicos. E a gente se depara muito, né, com a fala de que não dá para trabalhar com os alunos, é difícil, é fora do contexto deles, enfim, né? E nós trabalhávamos, por exemplo, Dom Casmurro, Otelo, que são leituras também que não deixam a gente alegre, né? Ambas têm personagens femininas, né, que sofrem muito. Em Otelo, a Desdémona, né, acaba sendo morta, né? Mas os alunos se interessavam profundamente e gostavam, porque a gente tinha uma preocupação, né? Eu coordenava esse projeto, né? Nós começamos com 20 escolas e fez tanto assim, deu tão certo que no final eram 160 escolas no estado realizando o projeto. Nós sempre tentávamos relacionar a história com questões atuais, e nisso os clássicos nos favorecem, porque os temas são atuais. Inclusive, em um ano, foi muito interessante que no Enem, na redação, caiu algo relacionado à violência contra a mulher e tal, e muitos alunos depois vieram falar que a leitura de Otelo, a leitura de Dom Casmurro, ajudou a eles escreverem a redação, né? Passando por ela questão do machismo, né, da violência contra a mulher, o excesso de ciúmes, que são questões que até hoje estão aí. Aliás, mais do que nunca, né, o feminicídio hoje está atingindo níveis, né, alarmantes. Então, assim, só para ilustrar, né, e compartilhar o quanto que a mediação é importante, né? Uma vez nós conseguimos uma patrocinadora porque ela ficou encantada de ouvir alunos, e eram alunos de escolas de São Miguel, da rede estadual aqui de São Paulo, falando sobre Noites Brancas, de Dostoiévski, que eles também haviam lido no projeto. Então, assim, essa questão do fluir, eu vou ler, vou gostar, e vai vir uma sensação assim, realmente é uma ideia muito equivocada, que está muito arraigada, mas, enfim, né, a mediação, a apresentação e a mediação é fundamental para a formação de leitores, né? Era isso. Obrigado, Maria. Eu não preciso nem dar o curso, gente. Assim, não preciso nem falar. Vou pôr só vocês. Eu vou dar a pauta para vocês, que é isso, né? Acho que a Maria fala uma coisa super importante, que eu ia falar um pouquinho adiante, mas vou aproveitar o gancho. Ninguém se forma leitor, ou raramente alguém se forma leitor, de Dom Casmurro diretamente. Não é impossível, não estou dizendo que seja impossível, mas é mais difícil, é mais improvável. Ninguém se forma leitor diretamente, né? Assim, do tipo, li um livro, li lá O Menino do Dedo Verde, e no momento seguinte eu vou ler Crime e Castigo e vou me encantar e me apaixonar. A probabilidade disso acontecer ela é muito baixa. Por quê? Não é porque é uma questão de incapacidade ou de gosto somente. Ela tem a ver com um aspecto que é fundamental quando se discute leitura. É que é preciso formar o leitor a partir de determinadas bases de leitura.
né? Evidentemente, esses textos, os clássicos, mas não só eles, textos mais contemporâneos também, eles envolvem uma complexidade na construção narrativa, no vocabulário, no tipo de informação que esses livros mobilizam, na forma mesmo como eles são construídos como narrativa, que nem sempre são acessíveis e compreensíveis para um leitor de pouca experiência. Né? E, às vezes, se a gente não consegue fazer uma mediação adequada, o efeito que se tem é justamente o inverso desse que a Maria comentou. Né? Ou seja, se eu jogo na mão de alguém para ler um livro como Ana Karenina, por exemplo, que é um texto complexo, longo, que envolve, enfim, uma trama que não é uma trama habitual do que a gente está, né, acostumado a ler, a probabilidade é de eu falar, bom, isso não é para mim, eu não gosto, é muito difícil, é muito cansativo, né? Isso não tem a ver com uma capacidade ou incapacidade pessoal, isso tem a ver com um processo de formação de leitores, que perpassa, inclusive, a nossa sensibilidade como mediadores, de entender, poxa, comecei, mesmo a despeito de todos os meus esforços, não tem sido bacana para este grupo esta leitura. A gente precisa ter tranquilidade de parar e falar, vamos interromper essa leitura, vamos fazer uma outra. Isso não significa, de forma nenhuma, rebaixamento de qualidade de texto. Isso significa pensar que o processo de mediação envolve isso que a Maria comentou, né, de como eu crio estratégias para que esse texto se torne acessível e esse texto se torne palatável para leitores que não têm uma experiência com esse tipo de leitura, e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade que me permita entender que, para este grupo, talvez funcione melhor começar assim, começar assado, ler isso, comparar estes textos, né, como um procedimento fundamental de formação de leitores mesmo. E aí, pensando nesse gancho que a Maria trouxe para nós, né, um pouco de alguns dados, né, que têm sido analisados a partir da Retratos da Leitura no Brasil, não são afirmações minhas, né, são da própria pesquisa, né, e aí aqui vou ponderar em relação a essa ideia, né, de que a escola e professores com pouco impacto na formação do hábito leitor, na verdade não é porque a gente não faz e é uma culpa nossa, né, escolas e professores, mas é um pouco como na pesquisa pouco se evidencia o papel da escola e dos professores neste grande público que não necessariamente está em fase de escolarização. Né? Vocês sabem que a pesquisa entrevista pessoas entre 15 e 60 anos, então não são pessoas só em fase de escolarização. Né? Essa relação entre as pessoas entendem que ler é importante, a maioria delas afirmam a leitura é importante, ao mesmo tempo, a maior parte dessas mesmas pessoas dizem que não gosta muito de ler e que lê por necessidade ou por obrigação. O impacto das condições econômicas e sociais, né, a pesquisa traz isso como um efeito, né? Então, a pesquisa traça um pouco o perfil desses leitores, né? E, inclusive do ponto de vista econômico. O texto literário está entre os textos de menor presença no relato desses leitores, do que eles leram nesses 3 meses em que a pesquisa abrange. E, sobretudo, a ausência de textos literários de escritores brasileiros, isso é uma coisa que chama muita atenção na pesquisa, e a ausência de textos que são muito conhecidos pela sua qualidade estética, como esses que nós estamos comentando aqui, que são os clássicos ou cânone da literatura brasileira, mas que poderiam ser outros textos também, enfim, por exemplo, os textos que aparecem em prêmios literários. Um pouco do porquê que eu trouxe... ficou aqui uma frase errada do modelo do Canva. Um pouco do porquê que esses dados eles são importantes. Porque eles incidem sobre 3 aspectos que eu considero fundamentais quando a gente discute práticas de mediação de leitura. A própria relação entre escola e essas práticas, as práticas de mediação em si e a leitura e o repertório daqueles que promovem a mediação de leitura, né? Por que a gente não consegue absorver na escola, né? Ou quais os desafios são sempre maiores quando a gente precisa absorver na escola esses hábitos e práticas leitores desse público que lê,
porque a gente está lidando com as pessoas que leem, né? Mas que eles na escola parecem ter pouco espaço ou não ter espaço nenhum, né? Que práticas ainda são necessárias para a gente evitar esse distanciamento entre o mundo real, a escola, a leitura e a vida desses sujeitos, né? Em que medida a gente precisa ainda se desconectar dessa ideia de que leitura é um momento, né? Ler é uma prática que requer um tipo de conjuntura que é idealizada, que ela raramente vai se concretizar na vida da maioria das pessoas, inclusive das nossas, né? Em que momento a gente vai dissociar essa ideia de que ler é um momento de descanso e de prazer ou de distração, mas que ler é um processo, né, de retroalimentação da nossa própria capacidade cognitiva, intelectual, crítica, né, de sujeito que atua, né, criticamente na sociedade. E como é possível pensar que, a partir desses textos, que às vezes não tem um prestígio muito grande, né, no espaço escolar, ou desses textos que a gente olha e dá uma entortadinha assim, né, de olhar para eles, que a gente dá uma entortadinha de cara assim, fala, ai, mas vai querer ler isso mesmo, né? Olha, vou ler isso e não, né? Tem tanta coisa mais legal, mais interessante. Como que a gente pode ter um salto qualitativo, né? Como que a gente pode ampliar esse repertório? Eu comentei isso muito brevemente no nossa conversa da semana passada, mas queria retomar isso agora, né? Eu não preciso deixar de gostar de ler o Diário de um Banana, que a gente comentou aqui, mas esses textos que estão num lugar que a crítica literária não os colocam num lugar de destaque, de boa literatura. Eu não preciso deixar de gostar de ler Agatha Christie, eu não preciso deixar de gostar de ler textos que estão nesse lugar, que estão muito ligados a uma indústria cultural, que estão mais ligados a um tipo de literatura que não é uma literatura considerada esteticamente bem construída ou bem elaborada. Mas eu também preciso pensar a escola como um espaço que amplie o meu repertório em relação a isso. Eu posso continuar gostando de ler O Menino do Dedo Verde. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas do ponto de vista da história da literatura infantil e juvenil francesa, O Menino do Dedo Verde é considerado um livro esteticamente muito ruim. Muito simplificado, muito singelo. Eu não preciso deixar de gostar de ler, de gostar de ter lido O Menino do Dedo Verde, ou ainda querer continuar lendo ele. Mas como a experiência da leitura na escola, a experiência do contato com esses outros leitores, eles podem me levar a conhecer outras coisas e também passar a gostar destas outras coisas, né? Veja que uma coisa não anula a outra. Eu não preciso, para gostar disso, deixar de gostar disso, né? Eu sempre dou um exemplo que é muito, vou usar uma expressão bem pouco acadêmica. Eu sempre uso um exemplo muito fuleiro nas minhas aulas, que é assim, vocês imaginam que é isso? Laura, eu já passo para você, tá? Rapidinho. Eu não preciso. No contexto universitário acadêmico, primeiro que ver televisão já é uma coisa que as pessoas abominam. Mas eu sou de uma geração que via televisão. Eu sou de uma geração que a televisão era, né, um produto cultural, enfim, altamente não só disseminado, mas incentivado, digamos assim. E aí vocês imaginam chegar num ambiente acadêmico e falar, eu vejo, sei lá, programas como Big Brother, eu vejo esses programas que estão nesse lugar do debate, né? Do ame ou odeie. E aí eu sempre dou esse exemplo. Eu não preciso, para gostar de ler textos teóricos complexos, densos, do campo da filosofia, do campo da teoria literária, do campo da educação, eu não preciso, para gostar disso, deixar de gostar de outras coisas. Que é, por exemplo, ver uma série da Netflix, quer ver um programa como Big Brother, quer ver um filme da Sessão da Tarde, né? O gosto não é algo excludente. Ele é algo que inclui, ele é algo que absorve e que se amplia. Claro que pode ser que ao longo do tempo a minha disposição, a minha vontade de continuar vendo essas coisas se reduza, mas isso não significa que aquilo não teve um papel na minha formação cultural, na minha formação social, né?
Ou seja, não preciso excluir nada, né? É pensar de uma outra perspectiva, que é o da inclusão, que é o de agregar, que é o de ampliar, né? Vou passar para a Laura, senão a Laura vai até esquecer o que ela queria falar. Vai lá, Laura. Laura, você nos ouve? Seu áudio está fechado ainda. Não sei se você não está conseguindo abrir. Acho que a Laura saiu e vai tentar voltar. Vamos ver. Agora está aberto seu áudio, Laura. A gente escutou um barulhinho, mas não escutamos sua voz. Eu quero falar assim, mas eu quero falar agora. Sua voz está bem longe, pelo menos para mim. Assim, está cortada e longe. Eu não sei se... Eu falo depois. Bom? É que eu devo ter apertado alguma coisa. A gente não está conseguindo te ouvir, Laura. Agora que eu estou vendo, o pessoal escreveu aqui também que não está conseguindo. Eu ia falar, pode ser minha conexão. Vamos esperar um minutinho, que a gente quer ouvir a Laura. Eu estou vendo aqui vocês comentando a polêmica Paulo Coelho. Essa é clássica para quem fez letras, mas mesmo para quem não fez, né? Eu me lembro dos colegas meus de graduação dizendo, eu detesto Paulo Coelho. E eu pensava, não posso nem opinar, não li, né? Não posso fazer o Mário de Andrade, não li, não gostei, né? Porque nem isso eu podia falar. Acho que Laura vai tentar. Vamos lá, Laura. Consegue me ouvir agora? Agora, pelo menos te ouvi agora. Então, desculpa, eu queria falar assim, mas foi num outro momento. Eu ia deixar para falar depois, mas já que você me abordou, eu vou falar. Olha, vivi tudo isso que vocês estão comentando sobre a questão de gostar de ler, mas não se sentir feliz com o que está lendo. Eu aceito mesmo, né? Acabei de ler, não faz muito tempo, Sempre a Hora da Nossa Morte. Eu sofri demais com essa leitura. Laura, sua voz sumiu de novo. Bem na hora que você falou que você acabou de ler. Oi? Oi? Agora a gente vai te ouvir melhor. Eu acho que era o fone de ouvido. Então, eu terminei de ler É Sempre a Hora da Nossa Morte, amém. Sofri muito com o livro, mas, assim, são leituras que como é que eu posso dizer? Que me aguçam uma curiosidade, eu quero sempre ler mais. Eu li aquele Cavalão de 902 páginas num defeito de cor, também não conseguia parar de ler. É uma coisa assim que parece que vai alimentando uma curiosidade que eu tenho, né? No entanto, não são leituras felizes, né? Não são leituras que me deixam felizes. Mas, enfim, agora com relação a esse gosto, né? Que as pessoas dizem, isso não é legal ler, não sei o quê, eu compartilho, nossa, com essa opinião. Porque é muito isso, as crianças chegam pra gente... às vezes sem ler, às vezes até lendo coisas simplesinhas, pega assim uma coisa bobinha, um exemplo, sei lá, sabe esses contos de fada de 3, 4 páginas? Falo, gente, vamos, né, legal, vou ler esse, mas eu também tenho outras coisas para ler, aí a gente traz outros livros assim mais interessantes. Eu acho que é por aí, eu acho que toda forma de ler vale a pena, né, para a gente poder trazer o leitor para a gente. E depois a gente vai lapidando, né? Eu acho que é isso aí. Desculpa, eu acho que eu acabei atrapalhando ali a aula. Mas é isso aí. Não atrapalha de modo nenhum, Laura. E acho que é isso mesmo, né? É como que a gente parte deste lugar, porque acho que o último quadradinho aqui nosso, né? Leitura e repertório, se remete ao primeiro, né? É possível, é desejável esse salto qualitativo? Sim, ele é necessário, né? Por quê? Porque a gente talvez não vá acessar esses textos, né? Estou lembrando ali do comentário da Maria. Talvez eu nunca leria um texto clássico da literatura por disposição pessoal. Mas a partir da mediação da leitura de uma outra pessoa, aquilo me incentiva. Aquilo me abre um caminho e uma possibilidade.
né? Isso não significa ignorar a minha história pessoal de leitura. Isso não significa ignorar isso, por exemplo, que Laura comentou, né? Eu posso chegar à escola, né, e me interessar pelos contos de fadas a partir dessas versões de 2 páginas, 3 páginas, que vende no shopping, né, naquelas bancas de R$10. Ou que eu conheci pelas histórias do Walt Disney, né? Me lembrei agora de um exemplo muito interessante. Acho que a maioria de vocês já ouviram isso e sabe disso. Há muitos estudos, pesquisas sobre isso, né? Mas que o Rei Leão, que é um filme da Disney, ele é inspirado no Hamlet do Shakespeare. Na verdade, ele reproduz parte desta história, né, a partir de construções que não são específicas só do Hamlet, mas o Hamlet é uma das histórias inspiradoras. E aí a gente poderia dizer, poxa, é um filme do Walt Disney, que problemático, não sei o quê. Poxa, mas olha que trabalho interessante que eu poderia fazer como mediador de leitura, que é, a partir do filme, instigar as pessoas a pensar sobre eles, os elementos da tragédia que estão ali, né, existentes, é inspirado numa tragédia shakespeariana, e aí, na sequência, por exemplo, trazer uma leitura de Shakespeare e pensar as relações, as diferenças, como que o texto, na forma cinematográfica, tratou de questões que perpassam o texto na sua forma de tragédia, né, escrita, né, muitos séculos antes. Quer dizer, como que eu posso construindo relações que não significa excluir uma coisa para incluir a outra, mas é pensar a intertextualidade entre elas, pensar a inter-relação entre elas, e a partir disso, talvez, a gente consiga, por exemplo, né, absorver na escola esses hábitos leitores e ampliar esses hábitos leitores. Pode ser que outras pessoas se interessem, né, que esses estudantes se interessem em conhecer outras tragédias shakespearianas, né, que queiram conhecer, inclusive, outras tragédias de outros autores clássicos da literatura europeia, por exemplo, ou, enfim, textos de autores brasileiros que se constroem na perspectiva do trágico e da tragédia grega, né? Então, são exemplos, claro, que eu estou dando aqui para a gente pensar, mas que faz todo sentido, viu, Laura? Vou passar para a Lígia e aí avanço no slide. Lígia? Nós estamos te... Oi, vocês me ouvem? Agora sim. Eu ia falar, estamos te vendo, mas ainda não estamos te ouvindo. Então, ó, você já me ajudou no meu planejamento, já. Você me deu uma ideia aqui que eu tinha esquecido. Porque eu estou trabalhando, a nossa formadora lá da Drepenha, que é a Thalita, eu sou POSL, né? Sou de sala de leitura. E a gente tem trabalhado com a questão do percurso literário, né? E eu trabalho um percurso literário para cada ano a partir do 4º ano. Então, 4º tem um, 5º tem outro, tal. E 7º ano eu encasquetei esse ano trabalhar clássicos. Mas ano passado eu tinha visto que não estava sem molho, assim, né? E aí eu falei assim, acho que eu vou dar um jeito de relacionar sempre com cinema. E então eu trabalhei, por exemplo, eu li o Mito do Minotauro, aí eu relacionei com um filme que foi lançado esse ano pela Netflix, né? De uma menina que cai lá no labirinto e tem que se livrar, tal. Eu li Robinson Crusoe e relacionei e indiquei o filme do Náufrago, do Tom Hanks. Eu passei um trailer para eles do Tubarão, do Spielberg, lá dos anos 70, e relacionei com Moby Dick. E aí agora, porque eu catei esse livro lá na sala de leitura, não sei se dá para ver aí, 10 peças de Shakespeare da Nesbit, né? Contados pela Edith Nesbit. E eu falei assim, ai, nossa, podia ler Hamlet, né? Aí eu estava pensando assim, que história de vingança, né? De filho traído pela família, que eu vou contar. Eu esqueci dessa história do Rei Leão. Aí você já salvou minha próxima aula já. Eu vou passar o Rei Leão e vou ler para eles esse aqui, porque tem funcionado, assim, essa relação com o cinema, entendeu? E só que assim, a gente tem que brotar, mas tem que ter uns insights assim de vez em quando. Você me deu um agora, tá? Só para agradecer rapidinho. Imagina, Lígia. Eu acho que a relação de mediação de leitura é essa, em que a gente
ouve, e não necessariamente é o exemplo em si, mas é como aquilo, por exemplo, me leva para outros lugares, né? Ou aquilo me leva a pensar como eu posso, por exemplo, construir, né, um planejamento de mediação de leitura, envolvendo a mediação de leitura, a partir de uma estratégia que não necessariamente precisa ser aquela, mas ela estimula. E aí, pensando um pouco nisso, né, nessas reflexões, nesse preâmbulo um pouco, qual que é o lugar do texto literário na escola? Porque acho que essa é uma pergunta importante para nós, né? Claro que nós teríamos aqui, né, inúmeros argumentos para defender o lugar da literatura na escola, né, ou a importância da literatura, né, seja argumentos que estão mais nesse universo do clichê, né, a literatura é importante, transforma vidas, mas a gente pode inclusive, trabalhar com outros argumentos que não excluem esses outros, mas é o de pensar a literatura como esse lugar do texto em sala de aula. Mas que texto é esse, né? Num sentido muito bakhtiniano, né? A ideia do texto como um mapa de sentido e, ao mesmo tempo, elemento de liberdade que ultrapassa a necessidade. Texto cujas finalidades práticas e utilitárias são menos ou nunca são imediatas. Essa ideia de que eu vou ler para quê, né? Eu vou ler para resolver o quê? Eu vou ler para responder o quê? Eu vou ler para fazer prova de quê, né? Esse lugar do texto que rompe com esse imediatismo que a vida nos impõe e que parece que se as coisas não tiverem uma finalidade, eu vou dizer mais do que pragmática, é uma finalidade pragmática, laborial e econômica, porque é disso que se trata, né? Quando a gente é cobrado na escola sobre o lugar da literatura e a importância da literatura, no fundo, as pessoas estão quase querendo nos perguntar assim, mas isso vai me servir para quê? Para arrumar um emprego e ganhar melhor? No fundo, essa é a pergunta que está por trás desse debate. Quando, na verdade, o que a gente quer romper é justamente com essa visão que nos limita a colocar a vida restrita a trabalhar e ter sucesso econômico, né? Porque é um pouco isso também que a literatura nos ajuda a pensar, né? Romper com essa finalidade utilitária, imediata, ao mesmo tempo em que a gente pensa a literatura como esse lugar de um ato subversivo do pensamento. Pensar é talvez pensar, refletir sobre aquilo que se lê e sobre aquilo que a gente vivencia, seja talvez das ações mais subversivas que a gente possa fazer e ter neste momento histórico em que a gente vive, né? Pensar a literatura como um lugar que me coloca questões e não necessariamente me dão as respostas, né? Vou retomar um texto que eu comentei com vocês na semana passada, né? É lindo, fofo, encantador, e eu gosto, é um texto que eu gosto. Eu tenho o livro, inclusive, A Parte que Falta, que todo mundo conhece, que ficou muito famoso pela Jojo. Mas este é um texto que nos coloca não num lugar do questionamento, ele coloca nós num lugar da resposta. O livro te dá uma resposta. Você precisa encontrar a parte que te falta. Pensar a literatura como um ato subversivo do pensamento é, por exemplo, me perguntar por que eu preciso preencher uma parte que o mundo diz que me falta, mas que não necessariamente me falta. Ou será que esta parte me falta de fato? Ou é esta sociedade, este mundo, que criou em mim a noção de falta? A gente não está a todo momento buscando uma coisa que falta. Falta isso, eu não sou professor bom nisso, eu não faço isso direito, na vida pessoal eu não faço isso. E a gente está a todo momento buscando, mas não necessariamente pensando, subvertendo a lógica que nos é imposta diariamente. Talvez este seja o lugar da literatura, esse lugar que nos faz repensar a nossa própria condição como sujeito humano, a nossa própria condição como sujeito que interage com o mundo e com o outro e reflete. E aí não é terapia, não, né? Porque eu não preciso chegar a resposta nenhuma. Eu posso, inclusive, continuar achando que sim, eu preciso encontrar a parte que me falta. Mas é pensar sobre isso, o que significa isso, né? Pensar sobre como isso me constitui, como isso marca a minha personalidade, como isso marca as minhas características.
Pensar, então, né, o processo de mediação de leituras, ou aquilo que eu chamei lá no início do nosso encontro, de professores, leitores que formam outros leitores, né, é pensar essa tríade entre leituras, professores e ruptura, né? O lugar do professor que faz a mediação de leitura é esse lugar da atuação como um lugar imprescindível na formação de leitores. Ao mesmo tempo em que a gente estuda e lê, a gente promove ações que buscam essa mesma atitude crítica, né? Ou seja, uma boa aula de leitura, uma boa aula de literatura, ou uma boa prática de mediação é aquela em que eu me coloco no lugar de quem pensa sobre o texto, de quem criticamente debate o texto na medida em que eu leio e penso estratégias de leitura que façam o mesmo e que permitam o mesmo para estes jovens ou crianças leitoras, né? Como que eu posso dar a conhecer esses textos? Como que eu posso criar estratégias que criem nesses sujeitos uma forma que desperte neles, nem que seja a curiosidade de continuar lendo, como a Denise disse lá no comecinho do nosso encontro, né? Como que eu crio minimamente a curiosidade? E talvez a curiosidade seja a porta de entrada para uma identificação pessoal, para uma descoberta em torno de um conjunto de textos, né, que eu posso vir a gostar de ler. Eu vi que muitas pessoas comentaram aqui no chat sobre o peso do pássaro morto. Acho que eu falei certo o título. Esse é um livro incrível. Eu amo esse livro. Eu adoro esse livro. E concordo com todos os comentários, né, de que ele é um livro que desperta em nós um lugar que não é sempre o da felicidade, mas é um texto que mobiliza e que mexe com a nossa experiência, né? Pensar essa relação do professor mediador como ruptura, né? É preciso criar as rupturas nesses leitores. E aí aqui eu vou pedir licença para, de novo, comentar de uma experiência pessoal, agora na condição de professor, já formado e atuando na formação de outros leitores. Eu, por um bom período da minha vida, antes de vir para a universidade, por acaso eu bati o olho bem na hora, viu, Lígia? Que você falou que odiou, que ele te deixou deprimida. O peso do pássaro morto. Eu trabalhava na rede estadual de ensino e trabalhava num colégio particular no interior de São Paulo, da rede do Ângulo. E os colégios particulares têm um modo de organização das aulas de língua portuguesa que é diferente do que a gente está acostumado nas redes públicas, né? Então, você tem 3 professores de língua portuguesa. Um que trabalha só redação, um que trabalha só gramática, um que trabalha leitura. E eu, nesse colégio, fui professor a vida toda de redação. Não era porque eu amava, não, mas era porque era a aula que me atribuíam e eu fui ficando professor de redação. Mas num dos momentos da minha atuação nesse colégio, havia uma turma de 9º ano, quem aqui dá aula para Fundamental 1 sabe do que eu vou dizer, tinha uma turma de 9º ano que já são complexas por natureza, né? O momento da fase desses estudantes, que assim, eles nem são adolescentes, né, ali de ensino médio, mas já não se identificam mais como jovens, como aqueles que ingressam ali no 6º, 7º ano. E essa era uma turma de 9º ano super problemática, assim, problemática no sentido da indisciplina. Eles eram tão problemáticos, assim, tão difíceis de lidar, que eles eram uma turma que desde do 6º ano eles vinham estudando juntos. E este colégio que eu dei aula era um colégio formado, né, os proprietários eram professores da escola. Então, os proprietários não queriam dar aula para essa turma, então sobrava para nós, que éramos contratados a ser professores dessa turma, e eu trabalhava sempre com ensino médio, mas naquele ano a coordenadora pediu para que eu assumisse, né, as aulas de redação desse 9º ano. E foi um ano muito desesperador para mim, assim, porque eu já tinha lidado como qualquer professor com situação de indisciplina escolar, mas aquela turma era, de fato, muito difícil. E para um padrão de escola particular, era uma turma muito volumosa. Eles eram em 48 alunos, num colégio particular. Então, tinha muitas dificuldades de trabalho.
Bom, foi um ano muito difícil para mim com essa turma, eu tive muitas dificuldades de conseguir me conectar com eles, e a minha sensação era de que eu ia terminar o ano e eu não teria feito nada ali que pudesse ser proveitoso para aqueles estudantes. Nos 2 últimos bimestres, mais ou menos agosto, setembro, a professora de leitura, que era a professora de leitura deles, ela precisou se afastar, e eu precisei assumir as aulas dela junto com as aulas de redação. Então, eu passei a ficar responsável por isso. E como é tradição em colégios particulares, pelo menos naqueles em que eu trabalhei, essa turma, eles faziam prova do livro. Então, todo bimestre tinha um livro para ler e eles faziam prova. E para o bimestre que eu ia dar aula, que era o 3º bimestre, eles tinham que ler o Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. E aí, na hora, eu pensei assim, nossa, mas nem eu sou um apaixonado por esse livro, nem eu sou um apaixonado por esse tipo de literatura, e me parece tão pouco conectado com esses estudantes, e consultei a coordenação da escola, até porque eu estava substituindo, né, então os alunos já tinham se organizado no início do ano para ter acesso a esse livro, consultei se a gente poderia mudar a leitura. E aí, naquele momento, confesso, eu falei, eu vou escolher um livro que fala um pouco de coisas que eles têm muito a ver com eles, é uma violência entre eles e com os professores, né, essa violência muito verbal, né, assim, um contexto muito hostil de sala de aula. E pensei, vou pensar um livro um pouco que tem a ver com essa situação, mas que seja um livro que eu considere, pelo menos, de boa qualidade literária. E aí eu propus para os alunos lerem um livro que se chama Todos contra Dante, do Luiz Dill. Não sei se vocês conhecem, imagino que sim, é um livro bastante conhecido. E aí vocês imaginam, isso ali, 2010, não, imagina, 2012, 2013, acho que foi isso. É um livro todo pautado numa linguagem cibernética, digamos assim, né? De uma coisa que hoje já está obsoleta, que é o blog, mas que naquele momento a coisa do blog era muito disseminada entre esses estudantes. E aí, assim, minha expectativa era, bom, se 2, 3 alunos de 47 lerem, já estou no lucro, porque o histórico desta turma, naquele ano, era de ter prova do livro que ninguém tinha lido o livro, nos 2 bimestres anteriores. E aí eu tinha 2 exemplares do livro, uma das proprietárias da escola ficou curiosa, quis ler o livro e comprou um exemplar, e o que a gente tinha eram 3 exemplares do livro, 2 meus e um dela. E aí, fiz todo um trabalho de mediação de leitura, de tentar instigar os alunos, com muita dificuldade, né? A gente já estava mais próximo do fim do ano do que do início, então já se arrastava, né, uma situação difícil, de relação mesmo ali com a turma, mas por alguma razão, talvez eu acertei em alguma coisa nessa mediação inicial, nessa provocação inicial, alguns estudantes resolveram ler o livro. E na medida em que esses alunos começaram a ler o livro, eles começaram a falar sobre o livro, e aqueles que não tinham lido começaram a ficar curiosos e queriam participar da conversa, da discussão sobre o livro comigo. Bom, eu não sei se vocês conhecem o Todos contra Dante, é um livro, o Luiz Dill é jornalista e escritor, então ele tem um modo de escrever muito, muito dinâmico. E o Luiz Dill, a partir de uma notícia, né, a morte de uma estudante por um caso de bullying no Rio Grande do Sul, ele escreveu esse livro porque ele dizia, como jornalista, que não é possível que a notícia morra no dia seguinte, que esta situação precisa impactar todos nós cotidianamente, né, para que a gente não se esqueça do que significa esse tipo de violência. Então ele transformou a história toda, né, numa relação com o Dante Alighieri, com a Divina Comédia, e essa coisa do blog. Bom, a escola enlouqueceu, porque os alunos, vocês imaginam que era 47 alunos querendo ler um livro com 3 exemplares disponíveis, né, e a gente... Enfim, os alunos começaram a ficar muito interessados na história, muito mais porque eles começaram a ver que quem lia queria discutir, debater o livro. Eles começaram a discutir, por exemplo, formas de ler o livro. Quem conhece o livro ele não tem uma forma habitual de ser lida, você não lê da direita para a esquerda.
né? Você lê primeiro a página da direita e depois você lê o link que está na página da esquerda. Então, ele, inclusive, mexe com a nossa percepção sobre o acesso ao próprio livro, né? E aí foi uma experiência incrível. A primeira delas é que a gente decidiu, com a concordância da escola, porque isso nem sempre é possível, né? Que a gente não faria uma prova do livro, mas que a gente faria um ciclo de debates sobre o livro e sobre outros livros que poderiam nos instigar à leitura a partir disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que eu sou um professor legal, bacana, e que olha como eu tenho um repertório e escolhi um bom livro, porque poderia tudo ter dado errado, né? Mas é como pensar a relação entre texto e leitores é um dos desafios que perpassam o nosso papel como mediador de leitura. Pensar que talvez esse texto, neste momento, não atinja o público, né, por N razões, e que este outro, mesmo talvez não sendo aquele considerado mais primoroso para esse grupo, ele pode tocar esses leitores num outro lugar que abra as janelas para outros livros, né? Bom, foi uma coisa muito bacana, né? Isso reestabeleceu, inclusive, uma relação que eu tinha de muita dificuldade com esta turma, né? Infelizmente, eu não continuei sendo professor deles nos anos subsequentes, né? Mas, tempos atrás, eu voltei para a minha cidade, né? Cidade dos meus pais, e reencontrei uma ex-aluna desta turma, por acaso, andando na cidade, e ela me reconheceu, eu reconheci ela, a gente conversou. Imagina, hoje ela já estava terminando o curso de graduação dela, e ela comentou, nossa, professor, lembrei de você, não sei o quê, e me lembrei daquele livro. Ela não lembrou do título do livro, mas ela falou daquele livro que a gente leu, e contou a história do Todos contra Dante, né? Veja como que o processo de mediação de leitura, ele pode transformar a relação nossa com a turma, mas mais do que isso, né? O efeito deste processo de mediação, ele não é imediato, né? Ele se prolonga e ele persiste num processo de formação desses sujeitos como leitores. E aí, para a gente avançar um pouquinho mais, e aí eu estou caminhando um pouco para encerrar minha fala mais sistematizada de hoje, e para a gente ter um espaço até de diálogo, eu queria um pouco pensar essa prática da mediação de leitura a partir de uma metáfora, se vocês me permitirem. Eu não vou ler, porque o conto é um pouco longo, e acho que se eu ler, não vai dar tempo da gente ter um espacinho para conversar, tudo bem? Mas não sei se conhecem esse livro, aliás, conhecem, talvez não conheçam essa edição, né, da editora Brasiliense, que é As Mil e Uma Noites. O primeiro volume, que é esse aqui, que não é o da capa, que eu fui tirar, depois que eu vi que eu coloquei aqui, eu fotografei a capa do volume 2, mas na verdade é o volume 1, que eu quero comentar, que é a Damas Insígnes e os Servidores Galantes. Esse é o volume 1 da coleção. As Mil e Uma Noites é uma história conhecida, né? É um reconto árabe, cuja tradição, a origem não se sabe, mas ali, a partir das recolhas, várias formas de se recontar os contos árabes das Mil e Uma Noites, né? E aí, uma das figuras desses contos árabes ficou muito popularizada nos anos 90, principalmente a partir dos programas da TV Cultura, que era a Sherazade, que chegava num tapete voando, acho que vocês vão se lembrar, pelo menos quem é um pouquinho mais experiente, né, que lembra desses programas dos anos 90, e a Sherazade contava as histórias. A Sherazade é a protagonista do primeiro conto das Mil e Uma Noites, né? Sherazade é a irmã mais velha de um grão-vizir, de um rei, que trabalha para um rei, que, vou resumidamente contar esse início da história, porque o que nos interessa é o final dela, né? O rei descobre que a esposa traía ele, o irmão, na verdade, descobre e conta para ele, e ele, como um conto clássico tradicional árabe, né, com uma visão bastante machista, ele não admite, né, essa situação de traição e decide que ele vai matar a esposa, e que a partir daquele dia, né, esse rei vai se casar com as moças do reino, e
após a noite de núpcias, vai mandar executá-las, vai mandar matá-las. E o responsável por fazer isso é o grão-vizir que trabalha para o rei. O grão-vizir tem 2 filhas, Sherazade e Duziane, e a Sherazade decide que ela quer se dispor a casar com o rei para tentar, em alguma medida, romper com esse ciclo, né, de mortes das mulheres do reino. E o que Sherazade faz, então? Ela combina com a irmã, que após a primeira noite de núpcias, ela vai pedir autorização para o rei para que a irmã venha até o quarto para ela contar uma história para a irmã, porque ela já sabe que vai morrer e ela quer fazer isto. Sherazade conta a primeira história, não termina a primeira história, e o rei, então, curioso por saber a continuidade da história, não manda matar Sherazade, porque ele quer esperar a noite seguinte para a continuidade da história. Sherazade, na noite seguinte, faz a mesma coisa, conclui a história, inicia-se uma nova, e assim, sucessivamente, Sherazade vai atuando, né, neste casamento. Passa-se o tempo, Sherazade engravida, tem 3 filhos, né, o conto dessa continuidade, e chega um dado momento em que a Sherazade diz ao rei que ela não tem mais histórias para contar, e que então chegou o momento dele, né, fazer aquilo que ele prometeu a si mesmo, que era mandar matar as suas esposas. E o rei decide não matar Sherazade, não só porque ela deu a ele 3 filhos, mas porque os encantamentos das histórias transformaram a relação que ele tinha com ela. Por que eu escolhi trazer essa história e estou aqui contando muito brevemente? Se vocês quiserem, depois eu digitalizo a história na íntegra, porque o conto inteiro mesmo é um conto de quase 40 páginas. Eu ia ler só o finalzinho, mas mesmo assim são umas 4, 5 páginas. Por que eu escolhi trazer essa história como uma metáfora para a gente pensar as práticas de mediação de leitura, né? Esse conto, né, a junção de 2 histórias, elas são denominadas nessa versão de A Tecelã das Noites, né? Essa metáfora de que a Sherazade vai tecendo as noites na medida em que ela conta as suas histórias. A Tecelã das Noites é talvez a metáfora mais bonita na literatura que a gente tem para pensar o nosso papel como mediadores de leitura, né? Ser professores Sherazade ou professoras Sherazade é pensar esse processo em que a gente vai tecendo as redes de relações com os alunos, com os estudantes, na medida não só em que eu conto uma história para eles, mas na medida em que eu estabeleço com eles formas de conexão mediadas pelo texto literário. Pensar a atuação do mediador de leitura como Sherazade é pensar que talvez eu não tenha no meu repertório 1001 histórias para contar durante 1001 noites. Porque eu não sei se vocês sabem, as histórias dos contos das 1001 noites são as histórias que Sherazade contava. Por isso o livro é aberto com a história da Tecelã das Noites. Porque as histórias que vêm na sequência são as histórias contadas por Sherazade ao rei, né? Talvez eu não disponha de 1001 histórias para contar durante 1001 dias de aula, mas eu posso partilhar algumas dessas histórias e, mais do que isso, permitir que o momento da partilha seja também um momento de aprendizado, que eu possa ouvir os meus estudantes, né, e pensar que eles, nessa prática de mediação da leitura, pode trazer para o contexto de sala de aula histórias, textos, interesses sobre livros literários que me permitam buscar outras referências como essa que eu comentei do Rei Leão, como essa que eu comentei, por exemplo, sobre o Todos contra Dante, né? A Sherazade, como uma metáfora dos professores de mediadores de leitura, é pensar que esse trunfo da Sherazade é a razão do trunfo da narrativa. O trunfo da narrativa, o trunfo da Sherazade não é o fato dela ser uma grande contadora de histórias. Já pararam para pensar nisso? Eu não preciso ser um professor, eu diria assim, com habilidades pirotécnicas para contar histórias, para ser um bom mediador de leitura. O que eu preciso é de bons textos.
O que eu preciso é de boas narrativas. Né? O trunfo da Sherazade é o trunfo da narrativa. O que faz dela romper com um ciclo de mortes e sumiços, o que faz da Sherazade romper com esse circuito e despertar no outro o desejo pela história, são as histórias. E, obviamente, algumas das estratégias que ela escolhe para contar essa história. A possibilidade de contar e de fazer história e não simplesmente esperar a morte. Né? Não é esperar que a escola, por vezes, resolva o meu problema, porque talvez a escola nunca resolva. Né? Tem alguns que a gente precisa que ela resolva, mas é pensar que eu posso, ao ter um bom texto em mãos, construir estratégias de leitura que desperte no outro o desejo e a curiosidade de continuar lendo. A Sônia Kramer, num texto em que ela, inclusive, discute essa questão da Sherazade, né, num momento muito, muito rápido do texto, ela vai dizer o seguinte: como é possível a um professor ou uma professora que não gosta de ler e de escrever, que não sente prazer em desvendar os múltiplos sentidos possíveis de um texto, trabalhar para que seus alunos entrem na corrente da linguagem, na leitura e na escrita? Inversamente, se o professor ou professora gosta de ler e de escrever, se é contador de casos e de histórias, o que na sua trajetória de vida favoreceu esse gostar e essa prática? Que relação as professoras e professores têm com a linguagem no seu cotidiano? O que contam, o que leem, o que escrevem? Como ocorreu essa relação? De que maneira essa experiência acumulada influencia a relação desses professores com o seu trabalho? Não sei se sabem, eu não contei aqui, mas na história, a Sherazade sabe as histórias porque ela tinha uma mãe e um pai que contavam histórias e que dispunha de livros de muitas histórias de contos árabes. O que a Sherazade faz é partilhar com o rei o trunfo da narrativa. O que ela faz é ampliar a sua experiência leitora, mobilizando que outros tenham uma mesma experiência leitora. Por isso, pensar essa metáfora me parece uma forma bastante interessante, bastante instigante de pensar o nosso papel como mediadores de leitura, né? E olha, veja como isso faz sentido, né? Eu nem sempre consigo ler o que está no chat, mas volta e meia eu vejo aqui alguém comentando sobre um texto, e aí alguém comenta: poxa, que ótima indicação, que legal, não conheço esse texto, vou ler, li esse também. E veja como que, mesmo sem ter a intenção, a gente vai partilhando histórias pessoais de leitura, gostos pessoais, e aí eu estou imaginando que quem nunca leu O Peso do Pássaro Morto, hoje já ficou, no mínimo, curioso para saber esse livro, que ao mesmo tempo gerou sentimentos de comoção e ao mesmo tempo sentimentos de não agradabilidade com o texto, que outros textos, por exemplo, foram ditos aqui, né, Olhos d'Água, dos que eu fui vendo aqui, né, ou mesmo Paulo Coelho, viu a mensagem do Leu 7 vezes, é o namorado de alguém ou o marido de alguém. Eu vi só os 7 vezes, alguém falou 7 vezes, né? Quem não leu Paulo Coelho, talvez ficou curioso, gente, mas se alguém leu 7 vezes O Alquimista, eu vou ter que ler esse livro para saber por que faz alguém gostar tanto para ler 7 vezes o mesmo texto, né? Pensar as estratégias de leitura, né? Pensar essa prática de tecer as aulas a partir da narrativa, é pensar como eu vou construindo esses fios, escolhendo as melhores estratégias. Hoje a minha estratégia é essa, amanhã ela pode ser outra, com outro texto, porque mudam-se as complexidades do texto, muda-se o foco, muda-se o tipo de tema, muda-se o assunto, né? Mas é preciso ter uma outra clareza em relação a isso, de que deleitar o texto, fruir o texto, depende, para além deste processo, do tornar o texto acessível pela mediação de leitura, criar estratégias que me criem. Você não suou no box de R$100. Marília, seu áudio abriu, viu? Marília, eu não consigo fechar, eu só consigo abrir. Então, e esse é seu caminho? Peraí.
Marília... fechou. Era só para te Eu fechei, Fernando. Era só para não, né, não deixar a Marília em situações complicadas. Fique tranquila, Marília. Pensar as estratégias de leitura é mais do que só tornar o texto acessível. É escolher formas de torná-lo acessível. E este talvez seja o nosso desafio. A minha ideia é um pouco que no próximo encontro a gente converse um pouco sobre formas de ler o texto literário, porque eles modificam o modo como a gente acessa o texto, né? Vou usar uma outra metáfora, que essa é do João Vanderlei Geraldi. A gente precisa de chaves de leitura. A gente precisa, mais do que ter as chaves, é construir as chaves de leitura, para que essas chaves de leitura me possibilitem acessar camadas do texto que talvez eu não acessaria se eu não estivesse numa situação de mediação de leitura. Talvez se eu lesse o Hamlet diretamente, né, como a gente comentou aqui, talvez seria um texto que não me gerasse uma empatia de imediato, é uma linguagem pouco próxima do que a gente está habituado, né, a não ser nas formas do reconto, mas é uma linguagem, né, numa estrutura que tem a ver com outro tempo histórico. Mas, a partir do modo como o professor conduz essa leitura, a partir das inter-relações que estabelece, por exemplo, como o Rei Leão, mas poderia ser com outras histórias, a partir de uma novela, por exemplo, de uma série do Netflix, como que eu vou criando modos de acessar esse texto que vão me ampliando a possibilidade de ler aquele texto, mas não é só isso. Este é o princípio básico do processo de ensino-aprendizagem, que é a generalização. Uma vez que vocês ouviram um professor falar sobre uma determinada coisa que ajuda a compreender um texto, numa situação semelhante, em que eu me deparar com um texto que apresente algo próximo daquilo, imediatamente o que eu farei? Tentarei aplicar aquela mesma explicação para esse texto. Por vezes vai funcionar, por vezes não vai. Mas veja que esse é o princípio do processo da aprendizagem. É como, ao experienciar um modo de análise, eu tento verificar como aquele modo de análise se aplica a outras situações de leitura. Ser professor Sherazade ou professora Sherazade, atuar com quem narra, mas não simplesmente contando histórias, né? É possibilitar ao outro o encantamento necessário que prescinde a formação do gosto. Gostar de ler requer, primeiro, encantar-se pelo que se lê. E o encanto não é o gosto. O encanto é a porta de entrada. O gosto é esta capacidade de apreciar o texto a despeito do tempo, das formas, das suas características e das minhas predileções pessoais. O gosto é algo muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais... que demanda de nós ações sistematizadas. Talvez o limbo em que a gente se encontre quando a gente discuta educação literária no espaço da escola seja esse de que bastou ler ou ter uma forma de contar a história muito dinâmica, curiosa. Claro que tudo isso ajuda e favorece, mas é preciso pensar o texto como esta unidade de sentido que requer do leitor um processo cognitivo de reconstruir os significados deste texto para si. Vou ler para vocês, antes de abrir a palavra aqui para a gente continuar, um trecho de um texto do Bartolomeu Campos Queiroz, que está nesse livro aqui, ó, não sei se alguém conhece, sobre ler, escrever e outros diálogos. E o Bartolomeu, num dos textos que se chama Ler é deixar o coração no varal, que é um texto que ele escreveu para apresentar num seminário de leitura e literatura em Minas Gerais, ele faz a seguinte afirmação: fundamental ao promover a leitura é convocar o sujeito a tomar da palavra. Ter a palavra, possuir voz, é antes de tudo munir-se para fazer-se menos indecifrável. Ler é cuidar-se, rompendo com as grades do isolamento. É evadir-se com o outro sem, contudo, perder-se nas várias faces da palavra. É mais, ler é encantar-se com as diferenças. Ler é deixar o coração no varal. É desnudar-se diante do texto.
Quando a gente lê um texto, a gente inevitavelmente adentra ao universo do outro e ao modo como o outro vê o mundo. Mas para que eu consiga compreender isso, faz-se imprescindível a figura de vocês, a figura de nós, mediadores de leitura, né? Deixar que os nossos alunos, nossos estudantes, estejam fadados ao acaso de encantar-se pela literatura somente pelo acesso é um risco bastante sério. A gente precisa criar condições, como Sherazade, de sobreviver e de resistir a esta força que está a todo momento comprimindo a escola e querendo que a escola siga para um caminho do pragmático, sem pensar numa formação humana mais ampla e complexa. É como eu posso pensar esses textos de uma forma que me constitua, né? Eu tenho absoluta certeza de que quem leu aqui O Peso do Pássaro Morto, com certeza, a despeito do sentimento que teve e que a leitura causou, não saiu deste texto a mesma pessoa e não saiu desta leitura vendo o mundo da mesma forma, né? Eu vou abrir a palavra para vocês falarem. Se vocês me permitirem, eu tinha escolhido ler uma coisa, mas eu vou mudar, que é isso, a gente vai vendo os comentários, e aí como eu fiquei falando o tempo todo de literatura triste, eu posso ler para vocês um texto triste, mas que me impacta absurdamente, e é um texto para crianças. Se vocês me permitirem, vou pegar o livro, e enquanto isso, se alguém quiser abrir o áudio para falar, fiquem à vontade, enfim, comentar, Samir também. Eu só vou fechar a câmera para vocês não me verem aqui de costa, mas o livro tá facinho, tá? Mas tô aqui, tô ouvindo. Ninguém quer falar? Não, só reforçando, enquanto você foi falando, né, esse livro, a versão que a gente comprou SME é essa aqui, a edição da Global, né, do Bartolomeu, sobre ler, escrever e outros diálogos, né, foi esse livro que o Fernando leu um trechinho e ele chegou nas escolas para o acervo formativo. Então, em geral, esse acervo vai ou para a sala do coordenador pedagógico, em alguns casos vai para a sala de leitura, mas o importante é que eles circulem, né, que possam ser trabalhados em GEIF, em formação coletiva, ou que o professor leve para casa para ler. E coincidentemente, eu estava com ele aqui hoje, porque eu estava lendo uns trechos de um texto específico dele, e é um livro bem bacana, porque tem textos ao longo da vida do Bartolomeu, sobre leitura, sobre a escola, sobre a infância dele, é um livro muito bacana. Legal, Samir. Você sabe eu quero comentar sobre o Peso do Pássaro Morto. Eu li, e li também a pequena coreografia do Adeus. Eu fiquei bem impactada. Né? Pois eu fiquei bem impactada e muito curiosa, porque eu fui atrás de informações da Aline Bey para poder saber se ela escrevia se essa tristeza Tem alguém falando junto comigo que está... Seu áudio está aberto, acho que é a Jaqueline, só para avisá-la. Elas não visitam mais gente? Seu áudio abriu, acho que sem querer. Para mim que elas visitavam, porque elas falaram que... Não, a aula está para... Aí é mais... Não sei. Pronto. Então, pronto. E aí eu fui até buscar informações sobre ela, sobre a Aline Bey no Instagram, porque eu falei, da onde vem uma tristeza tão profunda? E uma narrativa escrita de forma diferente, né? Porque não tem muito respeito à letra maiúscula, às construções de parágrafos. É um texto que a gente pega o livro e se envolve e acaba indo, e o livro acaba, né, num pesar profundo. Eu fiquei com aquela tristeza por muitos dias, né, carregando aquela tristeza, e de tamanha brutalidade. E os dois livros retratam problemas familiares, né, questões familiares. E aí eu até tentei buscar referências dela no Instagram para ver se tinha alguma coisa, porque eu fiquei com aquilo por muito tempo, né?
E, bom, é isso, mas foram livros que também me impactaram com profunda tristeza. Eles são mesmo, viu, Juliana? Assim, é um tipo de literatura que mexe com a gente num lugar que socialmente a gente foi ensinado a não tocar, né? É verdade. Não pensar sobre eles. E talvez por isso até o impacto do texto é muito maior. Acho que a Mariana quer comentar, e aí depois, se vocês me permitirem, eu vou ler. É um conto bem curtinho e um livro infantil que eu acho que eles se complementam. Pode ser, Mariana? Só para a gente não ir embora sem ler literatura, um pouco mais de literatura. Boa noite, tudo bem? Só para compartilhar também um pouco sobre a Aline Bay, assim, que eu me apaixonei, assim, por ela quando eu li, e eu descobri que eu sou muito melancólica, não só lendo ela, mas com filmes e tudo mais. Eu adoro chorar lendo, eu adoro chorar vendo filme, eu choro na propaganda do Itaú com a Fernanda Montenegro, enfim, eu gosto muito e me pegou muito os livros dela, e eu também fiquei com a mesma angústia que a Juliana, assim. E aí ela teve numa atividade, numa roda de conversa, numa palestra ali na Biblioteca São Paulo, e eu perguntei sobre isso. Eu perguntei, não, desculpa. Ela falou sobre isso, né? Sobre esse processo criativo, porque as pessoas ficaram, né? Meu Deus, ela passou por isso, né? É com ela essa história. E aí eu vou contar, tipo, fofoca, assim. Ela disse que não, que são coisas que ela cria, que é um enredo que ela criou, que, né, algumas coisas de memórias, sim, tem essa coisa da vida dela, mas que são histórias que ela cria. Ela já está produzindo outro livro, eu estou super ansiosa, mas eu tô, assim, virei fã dela, porque esse jeito dela escrever e ela usar o espaço do livro como uma forma de expressão também, né, dessa pausa, desse respiro, enfim. E eu também queria sugerir, assim, é uma das coisas que eu adoro fofoca também, né? E aí, uma coisa que me pega muito é isso, assim, você falando do livro da Mil e Uma Noites. Nunca tive interesse de ler, mas você contando, assim, falei, mano, olha que da hora. Fiquei curiosa. E aí, tipo, eu até respondendo a atividade de hoje, me peguei muito assim, nossa, geralmente os livros que eu li foram livros que comentaram. Alguém falou sobre aquele livro e eu fiquei curiosa, sabe? E uma coisa que eu também comecei a colocar na aula, né, principalmente com Fundi 2, é um podcast que chama Não Inviabilize, que ela conta histórias. E eu sou apaixonada, assim, por ela também. Então, tem algumas histórias que não dá para levar para a escola, obviamente, mas se você seleciona, bacana. Tem algumas histórias de terror, que é super bacana e os adolescentes adoram você relacionar com algum outro livro, assim. Enfim, uma sugestão, assim, de troca aqui mesmo. E é isso, estou amando o curso. E obrigada aí pela troca. Imagina, Mariana, que bom. Eu estava aqui pensando, ouvindo a Mariana e vendo os comentários no chat, falando, a gente podia começar a fazer uma lista de tudo que a gente vai indicando aqui, ó, vocês vão indicando, né? Pode ser que a gente não consiga ler tudo, mas fica, né, a dica, as sugestões dessas leituras. Eu vou mostrar para vocês o livro que eu comentei, que é o Catálogo de Perdas, que é esse livro aqui, belíssimo, do João Zanello. Essa é a estrutura do livro, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu só pôr aqui de um jeito que eu consiga ver minha tela. O livro, então, é sempre uma palavra, o nome do conto, nesse caso é o crachá. Aqui tem o conto, nesse caso é um conto bem curtinho, sempre uma página, e aqui está a fotografia do objeto, que no caso é um crachá com uma foto, um pedaço de uma foto rasgada. Vou ler para vocês esse, e na sequência eu vou ler um outro, que é um livro infantil, só para a gente selar a nossa noite com essa coisa da literatura triste, mas como que o triste pode ser belo? Comissária de bordo. Ela se divertia usando frases de seu trabalho e seu dia a dia, até mesmo na cama. Seja bem-vindo. Tripulação, início do abastecimento. Tripulação, fim do abastecimento. Embarque encerrado. Portas em automático. Tripulação, decolagem autorizada. Tripulação, preparar para aterrissagem.
Retorne sua poltrona à posição vertical. Temperatura local, 36 graus. Tripulação, pouso autorizado. Tripulação, portas em manual. Desembarque somente pela porta dianteira. Bagagens na esteira 1. Tripulação, procedimentos de emergência. Tripulação. Voo Air France 447. Só restou este crachá, meu coração em destroços e o bebê lá no berço, que chora e eu não sei como cuidar. Não sei se vocês conseguiram ligar a referência, mas é um conto que remete, né, à queda do voo da Air France 447, né, de uma vida ceifada por uma tragédia aeroviária. E aí eu vou ler na sequência, porque acho que essas histórias se complementam, um livro que eu acho que vocês já conhecem, mas, enfim, acho que vale a pena a leitura, que é O Pato, a Morte e a Tulipa, que é um livro infantil. Se não tiver na rede, viu, Samir? Fica aqui uma sugestão de que a rede tenha. É um livro do Wolf Brush, que foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Eu vou tentar ler e mostrando para vocês. Fazia tempo que o pato tinha aquela sensação. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Legal que você finalmente percebeu, disse a morte. Eu sou a morte. O pato tomou um susto, e não era para menos. Agora você veio me buscar? É isso? Eu estou sempre por perto, desde que você nasceu. Por via das dúvidas, sabe? Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. E sua tarefa agora é cuidar disso? Quem cuida do acidente é a própria vida, e também da gripe e de todas as outras coisas que acontecem com você, com vocês, patos. Eu só digo, raposa. O pato não queria nem pensar nisso. Teve até um arrepio, ficou feito frango depenado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, sem levar em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Era disso que a morte estava com medo. Depois de um tempo, a morte foi obrigada a admitir que sua paixão por mergulho tinha limites. Você me desculpe, disse ela, mas para mim chega, eu estou ensopada. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais tinha feito a ela uma proposta parecida. No dia seguinte, bem cedinho, o pato foi o primeiro a acordar. Eu não morri, pensou consigo mesmo. E cutucou a morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas se agora eu estivesse morto, então eu não teria podido dormir tanto, bocejou a morte. Isso não foi nem um pouco simpático, na opinião do pato. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não dizer mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando a terra lá embaixo. É bem possível, disse a morte. Afinal, asas vocês já têm. Alguns patos também dizem que debaixo da terra, lá no fundo, tem um inferno onde a gente é assado e se não tiver sido um bom pato. Cada coisa que vocês patos imaginam, mas quem sabe? Então você também não sabe, grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele. O que vamos fazer hoje? Perguntou a morte bem-humorada. Hoje a gente não vai ao lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem divertida. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima dá para ver o lago, tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago sozinho, sem mim. Às vezes a morte podia ler pensamentos.
Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza disso? Perguntou o pato admirado. Certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal, assim eu não preciso ficar triste, porque você estiver morto, disse a morte. Falar sobre a morte era fácil para ela. Vamos descer, sugeriu o pato depois de uns instantes. A gente tem cada pensamento esquisito lá em cima da árvore. Na semana seguinte, eles foram cada vez menos ao lago. Passavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam pouco. Quando o vento mais gelado soprou pelas suas penas, o pato teve um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse uma noite. Não quer me esquentar um pouquinho? Uma neve fina flutuava no ar. Algo tinha acontecido. A morte olhava para o pato. Ele não respirava mais. Estava deitado, perfeitamente quieto. A morte alisou algumas penas que estavam levemente arrepiadas e carregou o pato até o grande rio. Ali o pôs com cuidado na água e lhe deu um suave empurrãozinho. Por um bom tempo, continuou olhando o pato. Quando o perdeu de vista, por pouco a morte não ficou triste, mas assim era a vida. E o livro se encerra com a lebre e a raposa. Não é lindo esse texto? Os dois, eu acho muito bonito. Algumas coisas só para a gente encerrar, 2 minutinhos, eu prometo que não vou passar do horário. É a leveza com a qual esses textos, me parece, na minha percepção, tratar de um tema tão difícil para nós, que é a morte e a finitude de todos nós. Eu acho que a primeira grande passagem linda do Pato, o Pato, a Morte e a Tulipa é quando o Pato fala: agora você deu para me seguir, e a morte diz: eu sempre estive com você, desde o seu nascimento. O João Anzanello Carrascosa, naquele livro que eu li para vocês, o primeiro conto, fala o seguinte no prefácio do livro: não há experiência mais dolorosa do que a perda. A história de cada um se desdobra no tempo e carrega à sua sombra uma coleção de ausências. Coleção que só se amplia ao longo da vida. Este livro reúne relatos de perda, simbolizada sempre por um objeto, um registro visual. Nossa pequena contribuição para o imenso museu das dores que é a história da humanidade. O João Anzanello diz num dos contos desse livro que é na medida em que a gente vive, a cada dia a gente perde um dia de vida, no sentido de que ela diminui. A Morte, o Pato e a Tulipa, de uma forma lúdica, para crianças, mas altamente profunda e complexa, vai tratar sobre a finitude da vida de uma forma bela, de uma forma que nos faz refletir e pensar o quão difícil é para nós a consciência de que nós nascemos colados com a morte. Não é? É tão difícil para nós aceitar isso e compreender, mas esse livro, numa linguagem tão simples, tão singela, nos leva a uma reflexão tão profunda como essa, né? E essa ideia, né, dessa figura da morte como uma coisa que acolhe e não algo como que nos tira, né? Essa coisa da morte como algo que é leve, que é parte de nós, que é a própria vida. Então, queria encerrar nosso encontro de hoje com essas 2 leituras, pensando um pouco essa ideia da mediação, de que ler é pensar sobre o texto, é falar sobre o texto, é escolher as melhores formas de falar sobre o texto, sobre o que falar do texto, né? E ter o espaço para pensar conjuntamente sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que a gente acessa nos processos de leitura. Queria pedir desculpas de novo por ter avançado tanto no tempo. Fiquei muito feliz hoje com os comentários. Espero que nos próximos encontros vocês sintam-se estimulados a fazer essas intervenções, esses comentários, que a gente possa se reencontrar na próxima quarta-feira,
para pensar sobre outros textos, outros livros, e aí eu vou aproveitar que o Samir me dá o privilégio de acessar os comentários no chat depois, e eu vou aproveitar para buscar todos os textos que eu não conheço, que vocês foram indicando aqui, que eu também fiquei bem curioso. Pessoal, uma excelente noite. Samir, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fernando. Parabéns. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite.